Bom dia, irmãos. Bom dia você que está nos assistindo. Convido a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 9. Nós vamos aprender com Jesus nesta manhã um pouco de como Jesus treina aquelas pessoas que são chamadas para a liderança da igreja. Como é que Jesus nos treina? Como é que Jesus treinou os seus discípulos? Vocês sabem que Jesus, ele veio para morrer e ele veio para, de uma certa forma, comprar a sua igreja. Mas ele teve um ministério de 3 anos. E durante esse ministério de 3 anos, ele então chama pessoas, os seus discípulos, que se tornaram depois chamados de apóstolos. E ele vai treinar essas pessoas para que essas pessoas possam dar continuidade ao ministério dele. Assim é hoje também, porque todo crente, ele é chamado para ser um discípulo de Jesus. E discípulo é alguém que caminha com Jesus, é alguém que aprende de Jesus e com Jesus. E hoje eu quero, nesse capítulo 9, aprender algumas lições que Jesus ensinou para os seus discípulos, e ele quer ensinar para mim e para você. Amém? Então, com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 9, nós vamos ler primeiro versos de 1 a 9, diz aí: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada levais para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem ao sairdes daquela cidade, sacudi pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falando-lhes a respeito do reino de Deus, e socorriam os que tinham necessidades de cura. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12, e lhes disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo senão nós mesmos fomos comprar comida para todo esse povo. Porque estava ali cerca de 1000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. Os pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros diziam que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro: és o Cristo de Deus.
Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, e dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, ele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns de vós que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Vamos ficar aqui até o versículo 27. Meus prezados irmãos, a maior necessidade da igreja de hoje é de nós termos uma liderança vocacionada por Deus, uma liderança comprometida com Deus, uma liderança que realmente pague o preço de ser líder na igreja. John Maxwell, um pastor presbiteriano que trabalha sobre essa área, ele diz assim: Cristo deixou a sua igreja na terra para fazer uma obra que tem um impacto eterno. Se a igreja local não estiver bem liderada, então a noiva de Cristo sofre e não será capaz de cumprir a sua missão para esta geração. Alguns chegam a dizer que a igreja é a sua liderança. Quando você vai avaliar uma igreja local, e essa igreja, ela não é uma igreja dinâmica, não é uma igreja relevante, não é uma igreja saudável espiritualmente, você pode ter certeza que a culpa ou a responsabilidade disso é da liderança. Então nós precisamos, como igreja, e vocês principalmente que elegem no sistema presbiteriano, eleger pessoas de fato que sejam líderes espirituais verdadeiros. Porque muita gente na igreja quer o cargo, quer a função. Muitas vezes ele quer um cargo na igreja para exibir. Mas ele não está envolvido com a obra. Por exemplo, ser presbítero não é vir aqui no domingo e dirigir uma liturgia de culto. O presbítero tem que estar envolvido com a igreja. O diácono não é só aquele que fica brigando com você aí fora. O diácono tem que ser um homem espiritual. Tem que ser um líder de grupo de pastoreio. Tem que ser um visitador. Tem que ser um crente em casa. Então a Bíblia coloca critérios para que nós possamos, como igreja, escolher e avaliar a nossa liderança. Porque o que põe a igreja para frente e o que emperra uma igreja é a liderança. Vocês estão entendendo isso ou não? Quem concorda comigo, levanta a mão. Toda igreja problemática, o problema começa no púlpito. Se o pastor é problemático, pronto, a igreja é problemática. Se a liderança é problemática, a igreja é problemática. Porque o líder, ele veio para a igreja, presta atenção, o líder não veio para criar problema, ele veio para solucionar problema. E todos nós sabemos, aqui tem gente de história de igreja, saiu de igreja, mudou de igreja. Você sabe que sempre os problemas da igreja estão relacionados à liderança. A liderança. Jesus Cristo é o maior líder que existe. Ele liderou e continua liderando a sua igreja. E um dos segredos do sucesso da sua liderança foi a habilidade de relacionar com pessoas. Esse John Maxwell, ele fez um estudo sobre liderança, e ele coloca lá
as 10 causas porque as pessoas elas se frustram na liderança. E a número 1 é justamente aqueles líderes mal-sucedidos, aqueles líderes que não têm sucesso, é porque eles não sabem se relacionar com pessoas. Jesus sabia isso. Jesus sabia relacionar com criança, com jovem, com adulto, com rico, com pobre. Jesus é o nosso mestre de relacionamento. Ele atraía as pessoas. E ele vai ensinar os seus discípulos. Ele vai treinar os seus discípulos. E John Maxwell, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, uma pessoa, líder principalmente, precisa de 4 coisas para ser bem sucedida na vida: relacionamentos, equipe, atitude e liderança. Jesus teve essas 4. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o treinamento que Jesus deu aos seus discípulos. E como é que ele trabalhou com essa liderança. E aí, isso extensivamente é aplicado a mim e a você, porque cada um aqui, nós somos discípulos de Jesus. Veja que na primeira parte, no versos de 1 a 10, Jesus treina e envia os seus discípulos. Veja bem que o texto começa dizendo, tendo Jesus convocado o que? Os 12. Então, o primeiro critério que a gente tem que aprender sobre liderança é que liderança não é feito por voluntariado. Liderança é uma convocação. Esse verbo convocar, sinkaléu, significa chamar para estar junto dele. Para estar com ele. Então, preste atenção, porque isso é muito importante. Essa doutrina, ela está presente na Bíblia, ela está presente nos nossos princípios de fé, ela está presente até no manual presbiteriano. O manual presbiteriano trata o presbiterato e o pastorado como vocação. É tanto que nós temos aqui o Wagner Ricarte, ele foi chamado para ser presbítero, ele foi ordenado presbítero. Ele não deixa de ser presbítero. Ele pode não ter o mandato da igreja de Pinheiros para ser presbítero aqui, mas ele foi ordenado. Ele tem uma vocação. Ele não é presbítero eleito, ele não tem um mandato. Porque quando você vai para a eleição aí no mundo, o que faz o presidente é o mandato. Terminou o mandato, ele deixa de ser o quê? Presidente. Na igreja é diferente. O presbítero, o diácono, ele depois de chamado por Deus e ordenado como diácono, o seu ofício é perpétuo. A não ser que haja um problema de disciplina. Então Jesus convoca. Vê, por favor, lá, João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Lê comigo aí. Vamos ler juntos? O que diz? Não fosse vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto me pedirdes ao Pai, Ele vos. Então não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, vos nomeei e vos enviei. Então, quando você tratar de liderança na igreja, não é voluntariado. Liderança é o quê? É chamado. Segunda coisa que nós aprendemos aqui no texto é que Jesus convocou. Mas Jesus não somente os convocou, veja no versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Então Jesus os convoca e Jesus o que? Os
capacita. Porque quando você fala de liderança espiritual na igreja, você está falando de uma liderança que vai trabalhar sob a autoridade, sobre a convocação e sobre a capacitação de quem o chamou e de quem o convocou. Vocês estão entendendo ou não? Então, eles foram chamados, eles foram autorizados, deu-lhes poder. Deu-lhes poder. Todos nós sabemos que lá em Atos 1:8 diz, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis o quê? Testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e até os confins da terra. Jesus Cristo diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então nós vamos exercer essa função, essa liderança, debaixo da autoridade e do poder de Jesus. Os apóstolos receberam aqui um cheque em branco assinado. Deu autoridade sobre os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar o que? Os enfermos. Então, os apóstolos aqui receberam autoridade espiritual sobre o mundo espiritual, sobre o mundo físico e sobre essa questão da pregação do evangelho. Isso está presente, por exemplo, no ministério de Jesus. Diz lá Mateus, a partir do capítulo 35, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando, curando e ensinando. Tá certo? Eu não tenho problema com isso, porque eu acho que Deus continua curando. Eu não sou apóstolo, mas eu oro para o cara ser curado. Se morrer também, a culpa não é minha. Mas nós somos chamados para pregar, para ensinar e para curar. A Bíblia fala lá em Tiago: orai uns pelos outros para seres o quê? Curados. Eu não estou preocupado com isso, não. Ah, pastor, não pode orar para curar. Quem falou que não pode? Nós temos que orar para curar. Nós temos que orar se o cara está encapetado, endemoniado, para o demônio sair ou não. Não é na hora do culto, tá? Porque quando você faz exorcismo na hora do culto, você está dando show, espetáculo para Satanás. Jesus nunca fez exorcismo em culto. Jesus nunca marcou um horário para o diabo sair de alguém. Agora, quem sai para pregar o evangelho, sabe que você vai confrontar com demônios, ou não? Quem é que não já teve aqui um vizinho endemoniado? Lá no seu prédio, no seu condomínio. Não precisa falar, porque o pessoal sabe que você está sendo filmado, né? Mas nós convivemos com pessoas endemoniadas o dia todo, o tempo todo. Nós não temos que ter medo de orar para as pessoas serem o quê? Libertas. Tá certo? Então fica com medo disso não. Diz o texto sagrado que Jesus os capacitou, Jesus os enviou. Jesus os orientou nessa primeira viagem missionária. Primeiro, que levasse pouca bagagem, se contentasse com a hospitalidade que lhe fosse oferecida e fosse preparado para serem o quê? Rejeitados. Veja o texto aí. É bom você ver isso aqui, né? Porque tem gente que reclama de tudo. Jesus, no versículo 3, diz: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis o que levar 2 túnicas. Não tinha mulher aqui, tinha? Porque a mulher ia levar uma mala com 10 túnicas. Vocês entendem aqui, tá? O que Jesus Cristo está colocando? Ele está preocupado com quantidade de túnica? Ele está dizendo: não, seja o mais simples, o quê? Possível. E é tão interessante, ele diz: na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E aonde quer que vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudiu o vosso pó em testemunho. É muito interessante porque
Quando fala de receber aqui, né, é muito interessante isso, porque as pessoas vão receber e vão acolher de acordo com as suas o quê? Condições, não é isso ou não? Então, se você entrar numa casa e tiver comida farta, ótimo, mas se tiver só pão com ovo, louvado seja Deus. É isso que ele está dizendo. Sejam simples. Não diz aqui. Por isso que, quando você vai estudar, esses textos aqui, eles são pulados pela teologia da prosperidade. Você nunca vai encontrar um apóstolo pregando sobre esse texto. Porque Jesus proíbe o quê? Aqui nesse texto, para os seus discípulos e apóstolos. Uma vida o quê? Esnobe. Está dizendo, viva com o mínimo o quê? Possível. Ou seja, respeite as pessoas por aquilo que elas são, não por aquilo que elas têm. Se você chega numa casa, entra numa casa. E tem uma coisa muito que eu acho interessante aqui, que Jesus fala, se preparem para a rejeição. Porque as pessoas vão rejeitar vocês. E aí ele usa aqui uma coisa que hoje não está na moda, né? Ele diz que você deve, quando sair daquela cidade, versículo 5, sacudir o pó dos vossos pés em testemunho o quê? Contra eles. Paulo usa uma figura interessante sobre isso. Ele diz, eu estou livre do sangue de vocês. Eu vim aqui para pregar, eu vim aqui para trazer o evangelho, vocês não quiseram, eu cumpri o que é a minha responsabilidade. Paulo vai citar aquela figura do atalaia que é presente lá no contexto do Antigo Testamento. E é aquele vigia, aquele sentinela que ficava nas muralhas. Quando via o perigo, ele alertava. Se a pessoa tomasse providências, tudo bem. Se não, ele estava livre da sua responsabilidade. Então, quando você chega e prega o evangelho para uma pessoa, e a pessoa rejeita o evangelho, você pode sacudir e dizer, eu estou livre dessa alma. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. Outra coisa importante que eu queria destacar nesse texto é que no versículo 10, veja lá, versículo 7 a 9, por favor, desculpe. Parece que está meio sem sentido. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava, dessa viagem missionária, daquilo que Jesus Cristo estava realizando através do ministério. E, de uma certa forma, você sabe que Herodes vai se tornar um perseguidor da igreja. Ele já havia decapitado João Batista e ele vai perseguir a igreja. Lá em Atos capítulo 12, um dos Herodes manda prender a quem? A Tiago e a Pedro. E ele mata Pedro. Então, quem trabalha na liderança da igreja tem que estar preparado para rejeição e para perseguição. Mas no versículo 10, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham o quê? Feito. O que é que Jesus ensina para a gente aqui? É que liderança precisa prestar o quê? Relatório. Tem que prestar conta. Esse é um ponto muito importante na liderança. Um líder que não tem alguém para prestar contas, a sua liderança está sem vigilância. Tá certo? Eu, como pastor, eu presto contas do meu ministério ao conselho, a igreja e nós prestamos relatório ao presbitério. Então nós temos que prestar contas. E eles vão para essa viagem, eles voltam e eles relatam a Jesus tudo o que havia o quê? Acontecido. Tudo bem ou não? Está chata a aula ou está boa? Posso continuar? Vamos lá. Tomar uma água aqui. No versículo 11 em diante, nós vamos aprender uma coisa muito importante sobre liderança. Que Jesus, muitas vezes, ele leva os líderes
para situações difíceis e coloca diante dos líderes e diante de nós situações que a gente não pode o quê? Resolver. Certo, Wagner? Você como gestor lá no Mackenzie, você enfrenta problema que você chega uma hora e você diz, estou numa situação difícil, o que é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver essa situação? Quem lidera passa por isso. E geralmente, as situações que nós enfrentamos como líderes, como empreendedores, é que as carências elas são maiores do que o quê? Os recursos. Quem faz gestão de pessoas, quem faz gestão de dinheiro, quem trabalha no reino de Deus tem mais necessidade do que recursos. Veja no texto, por favor, eu chamo a sua atenção, a primeira multiplicação de pães e peixes. As multidões, ao saberem, seguiram. Jesus acolhe essas multidões, fala a respeito do reino, socorre os que tinham o quê? Necessidade de cura. O dia já começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e disseram, despede a multidão para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem, ache alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. O que Jesus Cristo faz no versículo 13? Ele, porém, lhes disse, dai-lhes vós mesmo o que? De comer. Ou seja, todo mundo queria resolver o problema, porque se livrando o que? Do problema. É assim ou não é? E você que é estagiário, na empresa a culpa é sua. Não é do chefe, não é aquele que trabalha, é do estagiário. Sempre nós queremos resolver o problema, fugindo do problema, terceirizando o problema. E a gente aprende que ser líder é enfrentar os problemas. Eu estou aqui na igreja de Pinheiro, dá para botar problema para debaixo do tapete, eu não estou aqui para fugir dos problemas, nós temos que enfrentar os problemas. Se você é líder, se você é chamado por Deus para alguma coisa na vida, você tem que ser treinado para enfrentar o quê? Problemas. Porque problemas não resolvidos, eles não somem. Os problemas continuam. Você tem uma multidão aqui faminta. E eles vão fazer um levantamento dos recursos e eles descobrem que só tem o quê? 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para tamanha multidão? Era um jovem que passou no McDonald's, pegou um McFish com batata, aquele combo e foi. Só tinha aquilo. Faltou a batata, né? É o que tinha para mais de 10 mil pessoas, uma multidão. Agora, diz o texto lá em Marcos, veja por favor lá em Marcos, esse mesmo, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. É muito importante você entender, porque Jesus, desde o começo, já sabia o que ia o quê? Fazer. E faltou aqui a não era aqui então, é no outro texto de Mateus capítulo 13. É aquela expressão que Jesus fazendo isso, ele fez isso para provar, porque Jesus sabia o que ia o quê? Fazer. Mateus, capítulo 13. É 13, gente? 14. Ajuda aí. A partir do versículo 13. É a expressão que ele diz, orei, e Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus estava fazendo isso para prová-los. Não sei se aparece aí também. Se não aparece, esquece.
Depois vocês leem direitinho, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Ele estava, quando ele diz, dar-lhes vós mesmos de comer, ele estava fazendo isso justamente para colocá-los numa situação onde eles deveriam resolver o problema e, consequentemente, eles reconheceriam que aquele problema eles não poderiam resolver senão com a ajuda de Cristo. João 6,6. Lê para mim aí mesmo, o que diz? Isso, João 6,6. Muito obrigado. Ele fazia isso para o quê? Experimentá-los, porque ele sabia o que ia fazer. Ele já sabia que ia multiplicar os pães. Eu acho que Jesus, ele já sabe onde é que vai ficar esse auditório. Se vai ser aqui, em outro lugar. Sabe ou não sabe? Ele só está deixando o problema na mão da gente. E eu fico estressado, brigando, nervoso. Não adianta. Porque ele coloca a gente em situações difíceis para a gente tentar encontrar soluções mais maravilhosas do mundo. Mas ele sabe o que ele vai fazer. Ele está fazendo já. Certo? Agora, aqui nós aprendemos umas lições que eu acho muito importantes. Sobre como administrar necessidades. Eu preguei um sermão nesse texto sobre o crente que está endividado. Aqui foi no Conexão com Deus. Então você não veio? Por que um crente fica endividado? Primeiro porque ele gasta o quê? Mais do que? Tá certo? É o buraco que nós estamos entrando no Brasil hoje. O déficit orçamentário desse ano não adianta. Não adianta aumentar imposto para resolver. Nós temos um orçamento. 94% do orçamento do Brasil já está comprometido, porque é verba que já está carimbada no orçamento. Tem 6% para investimento. Qual é o caminho para o Brasil? É produzir mais para aumentar a receita e diminuir o quê? Despesa. Não tem jeito. Todo crente que está endividado não é problema espiritual, é problema de inteligência financeira. Porque tem crente que, eu estou com... Meu irmão, não adianta. Não adianta fazer cura de libertação de dívida aqui, não adianta. Você tem que fazer um curso de aprender a viver com o que você ganha. Qual é a aula que Jesus dá para a gente aqui? Primeiro, ele vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar que no reino de Deus, na sua casa, na sua empresa, as necessidades são sempre maiores que os nossos recursos. E se você não tem maior necessidade, você inventa. Você inventa comprar coisa que você não precisa. Isso é um princípio. Então, quando você chegar no shopping, chegar diante de uma vitrina, você diz, graças a Deus, coisa linda que eu não preciso. Tá certo, Adilene? Você chega lá, naquela sapataria, que você gosta de sapato. Você chega lá, vê cada sapato lindo, diz, louvado seja Deus, coisa linda que eu não preciso. Põe na cabeça. Porque a mulher, a vendedora, diz, você merece esse sapato. Você é top. Não é assim? Você merece. Você merece. Aí o cara entra. Tá certo? E toma cuidado. Você que é aposentado, como eu, minha aposentadoria é 2.900 INSS. Mas eu recebo todo dia. Estou mentindo, não, todo dia. Telefonema de empréstimo consignado. É uma desgraça. Porque você já ganha pouco, vai consignar o quê? É assim? O empréstimo é consignado, só é bom para o cara que empresta, porque já está consignado, ou seja, a verba já está presa. E você e eu, quando a gente passa dos 60, a gente tem um corte de despesa, não tem mais criança para levar para a escola, não é isso?
Mas aumenta. Remédio, fralda geriátrica, plano de saúde. Você já notou que plano de saúde, você vai envelhecendo, ao invés de diminuir, porque tudo diminui na velhice, só não o plano de saúde. Aumenta tudo. Então você tem que saber. E Jesus vai dizer, sempre no reino de Deus, meus discípulos, aprenda essa lição. Nós sempre teremos 5 pães e 2 peixes para alimentar o quê? Uma grande o quê? Multidão. Segundo, precisamos organizar as contas ou necessidade para resolver os problemas. Jesus disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles entenderam, acomodando a todos, de 50 em 50. Então, primeiro nós precisamos organizar as nossas despesas. Se você está endividado, a primeira coisa que você tem que fazer, cortar com a tesoura o cartão de crédito. Que é outra coisa que você é tentado. Todo mundo quer lhe dar cartão de crédito. Eu vi uma estatística, essa semana saiu que 79% dos brasileiros estão endividados por dívida em cartão de crédito. Quase 40% de cartão de crédito de supermercado. Eu tinha um cartão do Extra, cortei, quebrei. Era o menor cartão, porque eu já pensava assim, eu vou dar esse cartão para a Tássia. Então, o cartão para a mulher é o mais limitado possível. Para fazer feira. Mas é uma desgraça, porque quem já tentou aqui cancelar um cartão de crédito? É a coisa mais difícil do mundo. É como falar com a Enel no dia de tempestade. Eles não querem cancelar seu cartão de crédito. Então, primeira coisa, gente, organiza. Quem é que eu estou devendo? E vai resolvendo o quê? Conta por conta. É o condomínio, é isso aqui, vamos lá, é o banco. Vai resolvendo, organiza. Está aí, Jesus mostrando. Entregue para Jesus tudo que você tem. Os discípulos entregaram a Jesus os peixes e os pães que possuíam. O milagre aconteceu e todos foram alimentados, porque o pouco nas mãos de Jesus virou o quê? Muito. O milagre aconteceu porque tudo estava nas mãos de Jesus. Isso é uma coisa importante. Todo mundo aqui começou por baixo. Meu primeiro emprego está na minha carteira, está assinado lá como um troféu. Eu fui contínuo. Sabe o que é isso? Contínuo? Não sei se tem mais essa função. E comecei ganhando um salário mínimo. É um salário mínimo. Louve a Deus que você é contínuo e ganha um salário mínimo. Porque tem gente que vive infeliz com tudo. Ele pode ganhar, o que ganhar? Ele não está feliz. Então agradeça a Deus pelo emprego que você tem, agradeça a Deus pelo salário que você tem e seja um mordomo o quê? Fiel. O que é isso aqui? Colocar na mão de Jesus é reconhecer tudo que você tem vem o quê? De Deus. Aí vem um princípio dos dízimos e das ofertas, que são o quê? As primícias. Por que tem gente encrencada sempre com dinheiro? Não é pessoa dizimista. Pessoa que é dizimista fiel, que é generoso, essas pessoas podem não estar ricas financeiramente, mas vivem uma vida financeira o quê? Equilibrada. Tem uma bênção. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não abrir sobre vós as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então coloque nas mãos de Deus aquilo que você tem. Senhor, me ajude. E começa já a dar no dízimo. Sendo fiel. E Deus vai multiplicar. O pouco nas mãos de Jesus virou muito. Quarto princípio. As bênçãos do tempo de fartura devem ser economizadas para o futuro. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos o quê? 12 cestos vieram de onde? De 5 pães
e 2 peixes. Presta atenção nisso. Você não vai chegar a 1 milhão se você não começar com R$1, R$2. Está entendendo? E a vida sempre é assim. Tem um tempo de vacas magras e vacas... Quando sobrar, meu irmão, não vai para a Disney. Os caras da Disney devem estar zangados comigo, mas guarde, seja econômico. Está entendendo? Faça um investimento que vai trazer renda para você. Faça alguma coisa. Então, está claro isso para nós ou não na Bíblia? Então tá bom. Vamos para o próximo. Jesus agora continua treinando a sua equipe. Vamos para o capítulo 20, versículo 28. Vou pular toda essa parte aqui. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro e João, subiu ao monte com o propósito que de... Então presta atenção, o princípio que Jesus está nos ensinando aqui, ensinando para os seus discípulos, é que nós temos que tirar tempo para ter o quê? Vida devocional, vida particular com Jesus. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto, o que te recompensará. Presta atenção, há bênçãos que nós só conseguimos com a vida o quê? Devocional. Jesus sobe com os discípulos para o monte, não leva todo mundo. Diz no versículo 29 que aconteceu que enquanto eles oravam, a aparência do seu rosto se transformou e as suas vestes resplandeceram o quê? De brancura. E Jesus o quê? Se transfigurou para aqueles discípulos quando eles estavam no monte no momento de oração. Então Jesus se revela. Presta atenção nisso aqui. Você vai conhecer o Deus que você tem, às vezes não é num sermão aqui na igreja. É num problema que você está enfrentando e você fecha a porta do seu quarto, bota o joelho no chão, vai orar e Jesus se transfigura diante de você. Amém? Você vai aprender em secreto. As grandes lições da vida com Jesus, elas não são no âmbito coletivo, são no âmbito o quê? Particular. Você vai conhecer o Deus que você tem no particular. Vai lá para o monte, Jesus se transfigura, certo? Apareceram lá Moisés e Elias, conversando sobre a morte de Jesus, e diz no versículo 31, que eles falavam da partida de Cristo que ia se cumprir em Jerusalém. Então, os representantes Moisés e Elias aqui, eles estão olhando para Cristo como centro da história, olhando para a cruz de Cristo como aquilo que, de fato, é o fato mais importante da história. E diz o texto sagrado que Pedro e seus companheiros estavam dormindo. Conservando-se acordados, viram a sua glória, os 2 varões que com ele estavam. Diz o texto paralelo que eles chegam para Jesus e dizem: bom é estarmos neste lugar. Façamos uma tenda aqui, uma para nós, né? Uma para o Senhor e uma para Moisés. Né? Presta atenção. Quando a gente tem vida devocional com Deus, a igreja é o melhor lugar do mundo. Todo crente que está insatisfeito com a igreja é porque não tem vida devocional. Porque quando você tem vida devocional com Deus, você não chega aqui na igreja para olhar para a combinação da minha roupa. Fala a verdade. Você não vem para a igreja quando você tem vida com Deus. Quando você está em casa e tem vida com Deus, você diz: hoje eu vou para a igreja porque eu estou com vontade de adorar. Quero ir para o culto hoje. Eu quero ouvir Deus falar ao meu coração. Você vem com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos
Você vê, quando você está bem com Deus, até a risada do pastor lhe edifica. Quando você vem para a igreja, tudo está bom, o canto está bom, o louvor está bom, o microfone dá uma chiada, você louva a Deus, glória a Deus. Porque você está bem com Deus. Quando você está bem com Deus, irmãos, tudo está bem. Agora, quando você está mal com Deus, pode ser o maior... Você não fala o seu coração. Bom é estarmos aqui. Nós não queremos descer desse monte, mas não, porque esse negócio aqui está bom demais. Jesus transfigurado e Elias batendo papo com Moisés. Veja que sessão espírita internacional. Está ali. Quando você está lendo os salmos, né? Veja que os cantores evangélicos dizem que as grandes composições que eles fazem são nesses momentos devocionais. Deus fala ao coração deles, ouve. Então é importante que você trate da sua vida devocional, sua vida particular com Deus. Tudo vai melhorar na igreja quando você tiver vida o quê? Devocional. Quando você tem vida devocional com Deus, você chega na igreja, você não ora e não se... Você está ali, ó, estou bem com Deus, você está no azeite puro. Certo? Você é como pastel de rodoviária. Pouca carne e muito óleo. Você está aqui só no óleo. Qual o risco até de pastor pregar, você vai para o inferno e diz, glória a Deus, aleluia. Você vai no embalo, né? Porque você não está pensando nas coisas, você está bem com Deus. É interessante, eu coloquei aqui, o que eles veem, vem Jesus transfigurado. O que eles falam é a respeito da morte de cruz. O que eles ouvem ali no versículo 35 no monte? Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele o quê? Ouvi. Ou seja, é no momento particular com Jesus que você ouve a voz de Deus. E você vai sempre ouvir a voz de Deus dizendo, Jesus é mais importante do que tudo. Ele é mais importante que Moisés, ele é mais importante que Elias. Ele é o meu filho, a ele o quê? Ouvi. Mas diz o texto sagrado, continuando. Esse texto é maravilhoso, é um curso completo. Eles descem do monte, diz aí no versículo 37, no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, mestre, suplico que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita. O espírito o atira por terra, convulsionam até espumar. E dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Que discípulos foram que eles rogaram? Não foram os discípulos que estavam no monte. Foram os discípulos que estavam o quê? Embaixo. Que não subiram no monte. E o que esses discípulos estavam fazendo ali? Estavam discutindo teologia. Uns eram reformados, outros eram pentecostais. Um era arminiano, outro era calvinista. Mas não resolvia o problema de quem? Do endemoniado. O pai estava lá desesperado, o menino endemoniado. Ninguém resolvia o problema do menino. Porque o que tinha que ser feito, o que era? Expulsar o demônio do menino. Mas eles estavam discutindo teologia. É como acontece hoje. Todo mundo discutindo teologia, todo mundo assistindo vídeo, fazendo curso. Fazendo isso, fazendo aquilo. Presta atenção, irmão. Nós temos que resolver o problema ou não temos? Jesus vai nos ensinar uma lição muito preciosa aqui. Vai ensinar para os seus discípulos. É que há problemas no vale que só são resolvidos quando você sobe, por quê? Para o monte.
Sem o poder que você recebe no monte, na vida particular, você não consegue enfrentar os problemas que estão no vale. Vocês entenderam ou não? Vou repetir. Os discípulos estavam com um problema lá. Qual o problema? Um menino, filho único, de 12 anos, que estava o quê? Endemoniado. Esses discípulos estavam ali, eles não conseguiam resolver esse problema. Jesus desce do monte com os outros discípulos. O que é que Jesus Cristo faz? Veja no versículo 40, lê comigo aí. Lucas 9:40. Roguei aos teus discípulos que eu expelisse, mas eles o quê? Não? Não é que eles não quiseram. Eles não o quê? Puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se aproximando um demônio, atirou-se no chão, convulsionando, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, eles, veja lá no texto de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Versículo 28 e 29. O que que diz? Quando entrou em casa. Marcos 9, 28 e 29. Vamos ler juntos? Mas quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração. O quê? Onde é que você recebe o poder? É no monte. Na vida o quê? Particular. Como é que você recebe poder? Com oração e... Você não pode resolver os problemas espirituais se você não tiver o poder o quê? Espiritual. O pastor Martin Lloyd Jones, ele escreveu um livro chamado Avivamento. Eu recomendo esse livro para você ler. E ele começa o livro Avivamento falando... O capítulo 1 é sobre Marcos, é sobre essa experiência. Que a igreja está diante dos problemas espirituais do mundo e ela não consegue resolver esses problemas espirituais do mundo porque ela quer resolver com sabedoria, com técnica, com estratégia. E os problemas espirituais do mundo só serão resolvidos com oração e jejum. Porque é com oração e jejum que nós recebemos o quê? O poder. Amém? E onde é que nós recebemos esse poder? Justamente com a vida o quê? Particular. Vida particular. Por isso que a gente tem aqui na Igreja de Pinheiros um curso de vida devocional. Você precisa aprender a ter vida o quê? Devocional. Você tem que tirar um tempo diário, você, pessoalmente, individualmente, para ler a Bíblia, para orar, para meditar, para você receber esse poder, essa sabedoria, essa capacitação, esse discernimento, para você enfrentar os problemas da vida diária. Amém? O texto de Lucas, capítulo 9, é maravilhoso. E eu quero terminar com o versículo 49 e 50. Vamos ler Lucas 9, 49 e 50. O que diz aí? Vamos ler juntos? Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue o quê? Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros... Esse texto aqui é bom demais, é ou não é?
mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônio, e lhe proibimos. Por quê? Porque não sai conosco. Não é presbiteriano. Já viu isso? Você acha que o Espírito Santo só age aqui na igreja de Pinheiros? Você acha que nós temos copyright do poder espiritual de Deus? Onde Deus só age onde eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero? O que é que Jesus está ensinando para a gente aqui como liderança? É a questão, meus amados irmãos, de nós termos tolerância com o outro. Há crente que acha que só a sua igreja serve a Jesus corretamente. Jesus diz, não proibais, porque quem não é contra vós outros é por vós. Está lá no versículo 50. Não proibais, pois quem não é contra vós outros é o quê? Por vós. Pastor Hernandes tem pregado, ele sai pregando nessas igrejas todas aí. Eu tenho aprendido muito com o pastor Hernandes, porque ele vai lá, ele sobe com aquela bíbliazinha dele, aquela cabeleira branca, vai lá, prega a Bíblia e vai embora. Outro dia, disse, eu estava sentado orando para... Daqui a pouco desce uma bailarina. Eu disse, louvado seja Deus. Você vai à igreja e você vê coisas que você não acredita. Mas o fato de ter algumas coisas erradas, não significa que Deus não pode agir ali, não. Tá certo? Tem gente que ele acha que só ele está certo, que não existe vida inteligente fora da igreja de Pinheiros, que não tem, o Espírito Santo não está agindo em outros lugares. Quem sou eu, meu irmão? Você se lembra quando começou o ministério diante do trono do pastor Valadão lá em BH, que hoje é uma denominação, igreja Lagoinha, está aí. Tem defeito? Tem, como nós presbiterianos temos defeito. Mas dizer que esse pessoal não está sendo usado por Deus? Quem sou eu para dizer? Deus age lá na periferia com aquele irmão tão simples que não tem um teclado como tem aqui, como não tem uns recursos. Deus usa. Deus está ali poderosamente agindo, convertendo gente, transformando gente. Jesus está dizendo, vamos ser tolerantes. Não é tolerante com o erro. Ele não está falando isso, não. É sabermos que há pessoas que estão sendo usadas por Deus, que não sou eu. Eu tenho que me alegrar pelo fato de outros estarem sendo usados por Deus. Ele não tem a minha teologia, eu não gosto da roupa que ele veste. É como uma irmã chegou para mim e disse, pastor Arivaldo, a irmã é muito generosa, disse, pastor, o senhor é presbiteriano, mas o senhor é pentecostal, só está faltando o senhor falar em línguas. Falei, minha irmã, tudo bem, eu não quero falar em língua não, só se o Espírito Santo quiser, né? Mas eu não... Aí outro dia eu chego, não sei se foi essa irmã, mas tinha um livro do Luciano Subirá, Como Falar em Línguas, na minha... E eu li o livro, mas eu falei, não dá, isso aqui não dá para eu seguir, não. E a minha formação não dá para eu fazer essas coisas aqui, não, sabe? Mas eu respeito o Subirá, um homem de Deus. Um homem de Deus, é ou não é? Quem sou eu, pobre pecador, para dizer que esse homem não é crente, que ele está fazendo a coisa errada? Então, meus amados irmãos, nós como líderes, nós precisamos entender o outro, respeitar o outro. Porque um dia, todas as coisas viram uma realidade e é Deus que vai separar o joio do trigo, não sou eu não. Tá certo? Não sou eu. Tá bom? Eu quero continuar presbiteriano. Também não vem dizer aqui que eu tenho que ser sapatinho de fogo, dar pirueta santa, que eu não vou fazer. Eu respeito você, você me respeita, cada um no seu quadrado. Vamos ficar de pé, vamos orar?
Depois nós vamos para Lucas 10, que é maravilhoso, Lucas 15. Vamos caminhando. Leia o Evangelho de Lucas. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de ter a Tua palavra para nos ensinar. O Teu Espírito em nós para nos iluminar. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.